Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Ok, posso começar? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. O que você acaba de ver vai servir de prova para condenar Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, por incitar os atos golpistas de 8 de janeiro e também como indício de que ele foi o grande mentor daquele ataque. Essa é a primeira grande prova de uma série de provas que a Polícia Federal vai usar para indiciá-lo nas próximas semanas por tentativa de golpe de Estado no Brasil. Além de tudo isso, Bolsonaro também vai ser processado pelo caso das joias, vai ser denunciado pelo caso das joias, e tudo isso será feito pela Polícia Federal nas próximas semanas à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Federal, para quem preferir. O fato é, funciona assim: a Polícia Federal investiga, denuncia o Ministério Público e o Ministério Público denuncia a pessoa à Justiça, e aí a Justiça é que vai decidir se a pessoa é inocente ou culpada. Nesse pronunciamento, Bolsonaro não reconheceu a derrota. Pelo contrário, quando ele falou da indignação
da população brasileira, o que ele chama de população, que na verdade era a sua facção de radicais, não era a população brasileira, evidentemente, não é o que ele chama de população brasileira, que a população ficou indignada, tal, mas não pode usar os métodos da esquerda. O fato dele dizer isso não adiantou nada, claro, e ele sabia que não ia adiantar nada ele dizer que não são esses métodos, porque ele estava dizendo aí, entre linhas, que a eleição havia sido roubada. Por conta disso, incontáveis acampamentos foram montados diante dos quartéis no Brasil, pedindo golpe militar, e em nenhum momento o Bolsonaro, como presidente da República, veio a público dizer que pedia a essas pessoas que abandonassem esses acampamentos, que não pedissem a intervenção militar. Os acampamentos estenderam-se por semanas e dentro deles, inclusive, começaram a ser cometidos crimes, tais como tráfico de drogas e toda sorte de crimes que você puder imaginar. E ali, nesses acampamentos, sobretudo no de Brasília, começou a ser gestado o 8 de janeiro. Um messianismo inacreditável começou a se formar sob os olhos complacentes da autoridade maior da República, que era o beneficiário dos planos golpistas, dos acampados e dos sediciosos, daqueles que não aceitavam o resultado do processo eleitoral. Em 12 de dezembro de 2022, Lula é diplomado presidente da República no Tribunal Superior Eleitoral. A diplomação não foi reconhecida pelo bolsonarismo e, na verdade, gerou o caos. Numa prévia do que seria o 8 de janeiro, os bolsonaristas empreenderam ataques à capital da República com incêndio de ônibus, depredações e toda sorte de crimes. O nível de caos gerado pelo bolsonarismo em Brasília, naquele dia 12 de janeiro, por conta da diplomação de Lula como presidente da República, não recebeu absolutamente nenhuma palavra do presidente da República, da autoridade maior da República Federativa do Brasil, no sentido de pedir às pessoas que fossem para suas casas, que abandonassem o acampamento e que aceitassem o resultado do processo eleitoral. Bolsonaro dizia o seguinte: eu não os mandei ir à rua e eu não vou pedir que saiam da rua. E isso era a senha para que lá continuassem e para que fizessem tudo o que fizeram. Na véspera do Natal, os bolsonaristas chegaram ao cúmulo, ao topo da radicalização, da ignorância e da criminalidade. Eles tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Mais uma vez, Jair Messias Bolsonaro não disse um A, não tomou providência nenhuma. A bomba foi encontrada a pouca distância do aeroporto e depois os autores foram reconhecidos e, enquanto isso, o presidente da República seguia calado e, na verdade, concordando tacitamente com tudo o que estava acontecendo no país. Em 8 de janeiro de 2023, há uma tentativa de golpe, depredação das sedes dos três poderes e Bolsonaro já não estava mais no país. Ele fugiu do país para os Estados Unidos e só voltou meses depois, assim que ele teve certeza de que a sua prisão não seria decretada. A fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos é a prova final de que ele esteve envolvido no 8 de janeiro e de que ele
planejava tudo o que aconteceu e, infelizmente para ele, não deu certo.